Olá, turminha! Não esquece de treinar o nome da escola, o seu nome completo, o nome da sua professora e a data. A nossa aula é de matemática. Hoje nós vamos falar sobre medindo superfícies, páginas 117 a 120. Programa Aprendendo em Casa, Petrolina, Pernambuco. Olha quem está chegando aí! As prosinhas! E atenção, pegue seu material, pegue sua agenda, seu caderno, seu lápis, sua borracha e o seu livro. Esse daí, ó, A Conquista da Matemática. Vamos lá? Aqui na página 117, nós vamos falar sobre as medidas de superfícies, né? Nós falamos sobre medida de comprimento até a aula passada e agora nós vamos falar sobre medindo superfícies. E observe a primeira situação. Antes de comprar uma casa ou um apartamento, geralmente as pessoas querem saber qual é a área desse imóvel. E aqui, ó, diz o seguinte: venha conhecer o apartamento decorado com área de 70 metros quadrados. Tá aqui, ó. De acordo com o panfleto, qual é a área desse apartamento? O que é que tem de informação para dizer o tamanho do apartamento? Preste atenção. Na segunda situação, diz assim: para fazer uma plantação é necessário conhecer a área do terreno para calcular a quantidade adequada de mudas ou sementes que podem ser plantadas nesse terreno. E aqui tem uma plantação de café em Alfenas, Minas Gerais. Você conhece alguma unidade de medida que é usada normalmente para medir a área de uma fazenda, por exemplo? Sim ou não? Terceira situação. A figura a seguir representa a parede de uma cozinha sobre a qual foram colocados azulejos quadrados. Quantos desses azulejos foram colocados nessa parede? E olha aqui. Nesse caso, se tomarmos como unidade de medida o azulejo quadrado, a quantidade de azulejos indica a área da parede, certo? Então, você vai contar e ao final você vai dizer quantos azulejos, né? Quanto azulejos quadrado corresponde à área dessa cozinha. Porque quando a gente usa esse termo quadrado, né? Que é esse doisinho que tá aqui em cima do metro, ó. E isso significa dizer que a gente tá falando da área, tá certo? Então vamos lá. Material na mão, vamos lá. Wanda contratou um azulejista para revestir uma parede de sua casa. Considere a representação ao lado como sendo a parede de Wanda com azulejos quadrados. Se Wanda escolher um azulejo quadrado com a mesma dimensão do azulejo da figura, quantos azulejos ela terá de comprar? Aqui tá fácil, né, gente? É só você contar. Considerando como unidade de medida o azulejo quadrado, qual é a área dessa parede lá da casa de Wanda? Agora, considere essa outra representação da parede de Wanda, com azulejos retangulares. Se Wanda escolher um azulejo retangular com a mesma dimensão do azulejo da figura, quantos azulejos ela terá de comprar? E tomando como unidade de medida o azulejo retangular da figura, qual é a área dessa parede da casa de Wanda? Questão 2. O piso de uma quadra de basquete deve ser revestido com placas quadradas. Verificou-se então que na linha lateral da quadra cabem 20 dessas placas e na linha de fundo cabem 12 placas. Considerando a placa quadrada como unidade de medida, qual é a área da quadra de basquete? Então, só você pensar. Se assim cabe 12 e assim cabem 20,
Então, quanto é que dá a área? Aqui vai ser 20 e aqui vão ser 12. Então, aqui vai ter, ó, 12 divisãozinhas aqui, tá? E aqui, ó, 20 divisões. Então, você vai fazer o quê? Vai multiplicar, vai dividir, vai subtrair. Pense aí. Na outra questão aqui, a professora Márcia pediu aos alunos que fizessem desenhos de diferentes retângulos em uma malha quadriculada. Marcelo fez os 2 retângulos mostrados a seguir. Considerando o lado 1 do quadradinho da malha como unidade de medida de comprimento, responda: qual é o perímetro do retângulo azul? Lembrando que perímetro, ó, você vai contar ao redor. E área você conta cada quadradinho, tá certo? Cada quadradinho aí. Então, ele pergunta primeiro o perímetro do retângulo azul, depois o perímetro do retângulo amarelo. Na letra B, usando o quadradinho da malha como unidade de medida de área, responda: qual é a área do retângulo azul? É só você contar quantos quadradinhos tem, tá? E qual é a área do retângulo amarelo? Na letra C, pergunta-se: o que é possível concluir observando o perímetro e a área dos retângulos desenhados por Marcelo? Então, observe se tem alguma semelhança, se tem alguma diferença. Na questão 4, Silvia desenhou essas 2 figuras na malha quadriculada. E essa questão 4 é bem semelhante à questão 3. É só você fazer com muita atenção. Leia quantas vezes for preciso. Assista a videoaula, tá certo? Para que você faça com muito cuidado. Nas malhas quadriculadas a seguir, você vai fazer o que é solicitado na letra A e na letra B. Na letra A, você vai desenhar 2 figuras distintas, ou seja, diferentes, com o mesmo perímetro e áreas diferentes. Ou seja, ao redor tem que ter a mesma quantidade, mas a área não precisa ser a mesma. E na letra B, você vai desenhar 2 figuras distintas, com perímetros diferentes e mesma área. Aqui na questão 6, você vai marcar com X as figuras a seguir que tem a mesma área da figura abaixo. Então, você vai contar quantos quadradinhos vermelhos tem aqui e vai ver qual desses aqui também tem a mesma área. Qual é a cor da figura que tem o mesmo perímetro da figura vermelha? Lembrando, aqui, primeiro você vai marcar o X nas que tem a mesma área. E depois você vai escrever aqui qual é a cor que tem o mesmo, né? Qual é a cor da figura que tem o mesmo perímetro, né? Da figura vermelha. Capriche, que as prozinhas estão prestando atenção em vocês. A Pro Liliane está aplaudindo a participação de vocês. A Pro Rosida tem certeza que você não larga o seu material. E a Pro Daiane deseja a vocês muita aprendizagem. E quando tiver dúvida, é só falar. Até a próxima aula. A Pro Daiane está vibrando de felicidade. Tchau, tchau!